Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o barata voa na Faria Lima. Meu amigo, a Faria Lima virou um barata voa. O dólar bateu 5,50 do nada, explodiu o dólar, né? E a Ibovespa caindo já está abaixo de... Aqui, ó, a Ibovespa já bateu 140 mil pontos, pô. Caiu pra caramba, estava subindo pra cacete, chegou a 146 mil pontos aqui, agora caiu para 140 mil pontos. Queda muito forte da Ibovespa. E o que está acontecendo? Bom, tem dois fatores nisso daqui. Tem o fator externo e o fator interno. E aí vem aquele problema que eu falei para vocês. O Brasil está abusando do direito de fazer merda aqui em casa. Porque agora, se der merda na economia mundial, e existe esse risco neste momento, porque também lá fora está um caos completo por conta da declaração do Trump sobre a China, agora o Brasil foi pego com as calças riadas, porque no final das contas a gente está com o fiscal todo embaralhado aqui no Brasil, pode dar uma merda federal aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então agora, no meio do nada, na sexta-feira, o dólar disparou 5,50, né? Um valor que ele não via há muito tempo. O dólar vinha caindo, eu falei para vocês, vinha caindo mundialmente, né? Todos os países o dólar estava caindo. E detalhe, o dólar continua caindo lá fora, mas aqui no Brasil o real disparou. E disparou por quê? Disparou por dois motivos. Como diz aqui a Infomoney, dólar sobe e bate tanto, e a bolsa caiu também, por fiscal e exterior. O que ele quer dizer com isso, né? Fiscal, primeira coisa, o governo Lula torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, como sempre incapaz de diminuir gasto do governo, e agora tem um problema fiscal porque não aprovou a MP 1303, então o governo precisa cortar dinheiro, precisa cortar produto. Você acha que o Lula vai cortar alguma coisa? Não vai cortar porra nenhuma. O Lula vai continuar agora gastando como se não houvesse amanhã, e que se foda o fiscal, né? E isso é um problema, isso fragiliza a economia brasileira. E ao mesmo tempo a gente tem uma pendenga lá fora. O Trump acabou de falar um negócio aqui, ó. Coisas muito estranhas estão acontecendo na China. Eles estão se tornando muito hostis e mandando cartas para países no mundo todo querendo colocar controles em cada elemento de produção com terras raras, né? Virtualmente ninguém pode pensar porque, mesmo que não seja manufaturado na China, eles querem botar controle, né? Ninguém nunca viu nada como isso. Essencialmente isso pode entupir os mercados todos e fazer a vida muito difícil até para todos os países do mundo, especialmente para a China. Nós fomos contactados por outros países muito chateados com isso. Então, ou seja, essa cartinha aqui, o Trump está falando, está ameaçando que... Eu não vou ler tudo aqui, porque tem coisa pra caramba aqui. Ele está dizendo que ele vai botar tarifas muito fortes na China, né? E lembrou também que para cada elemento que eles têm, que eles podem monopolizar, nós temos dois, ou seja, os Estados Unidos está ameaçando fazer a mesma coisa com a China, proibir a China de, sei lá, comprar ferro, aço, alguma coisa assim. E qualquer dessas coisas que tanto o Brasil, que a China faça ou que os Estados Unidos façam, afeta o Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil está nessa encruzilhada dessa parada aí. Os dois lados podem afetar o Brasil, né? Então, quando o Trump mandou essa mensagem aqui, olha só a questão do índice. Cadê o índice aqui do... Não, esse aqui é o Bitcoin. O Bitcoin caiu também. Um monte de gente caiu, mas eu queria mostrar um outro... Aqui, ó, índice DXY. O índice DXY é a força do dólar relativa a outras moedas, né? Ou seja, como o dólar caiu no DXY, quer dizer que ele perdeu força, o dólar. O dólar está perdendo força no mundo todo por conta dessa declaração do Trump. Lembra, essa ideia do Trump de congelar os mercados e coisa e tal, isso é para desvalorizar o dólar mesmo, né? E por que no Brasil o dólar está subindo? Porque o pessoal sacou duas coisas. Primeiro, que isso afeta o Brasil negativamente. Por mais que isso seja, que o dólar seja prejudicado, o real vai se prejudicar mais ainda, o Brasil vai se prejudicar mais ainda com essas restrições de materiais aí para o mundo todo, né? E além disso, é aquele outro problema que eu falo para vocês. O governo brasileiro tem esse negócio de ficar brincando com o fiscal, né? Ah, que vão gastar demais. Ah, mas tem inflação, mas não tem problema não. Estamos torrando nossas reservas aqui no Brasil, mas não tem problema não. Tá tudo tranquilo. O importante é eleger o Lula. O importante é eleger o Lula, né? Quando tiver uma crise lá fora, vai pegar o Brasil em cheio. E esse é o problema. Isso é o que a gente pode estar acontecendo. Por enquanto, é só um movimento agora na tarde de sexta-feira, o pessoal apavorado. Pode ser que seja só mesmo isso daí, e não dê em nada, e pare por aí, e acabou, e não aconteça nada. Pode ser. Mas isso daqui tem esse risco muito grande. Por quê? Porque a gente está vendo justamente aqui ó, o pessoal falando sobre o teatrinho
o teatrinho, né? Ninguém em Brasília parece preocupado com o rombo fiscal. Governo e oposição coreografam uma disputa destinada a criar discursos eleitorais sem que haja vontade genuína de resolver o problema. O Estadão está reclamando da oposição ter barrado, eles queriam mais imposto. O problema é que eles não percebem que não, isso é injusto, né? O correto de você resolver a crise fiscal é reduzindo o gasto de governo, não é aumentando imposto. O governo que se dê seu jeito de cortar coisa, demite gente, fecha estatal, privatiza os Correios, dá seu jeito para isso, né? Então, isso está pegando, o fiscal está ficando prejudicado. E cada vez mais o governo Lula tem exagerado em usar o STF para resolver essas pendengas. O STF agora tomando o Magnitsky do Trump, fica mais complicado do pessoal se mexer, né? Nesse momento aqui, ó, o real é quem mais está se desvalorizando no mundo inteiro, né? Ele está falando aqui que é por causa do anúncio do governo. Mas a verdade é que teve anúncio do governo também criticando a questão fiscal e dizendo que vai cobrar imposto de qualquer jeito, não sei o que lá, que o Haddad vai cobrar imposto, coisa e tal. Mas o problema não é só esse, como eu expliquei, são as duas coisas. Primeiro, é o mundo lá fora que ficou complicado com essa briga do Trump com a China, isso tem um potencial muito sério, e o Brasil é uma peça-chave nessa história que pode se prejudicar muito com essa ação do Trump lá fora, né? Aqui, ó, dólar sobe, bolsa cai com o avanço do temor fiscal no Brasil e no mundo. De novo, temor fiscal no Brasil é verdade, e no mundo é o problema do Trump com a China, né? Polêmica do Haddad que fez a bolsa derreter e o perigoso fator Rubio. A gente já falou sobre isso alguns dias atrás. Esse fator que fez a bolsa derreter era a tarifa zero do Lula, mas eu não acho que isso vai sair não, tá? Eu acho que isso daí vai ser a promessa que o Lula vai deixar para oferecer para os eleitores na eleição do ano que vem, para ele poder dizer na eleição, olha só, vota em mim que eu vou fazer tarifa zero e coisa e tal. Não acho que vai acontecer isso, mas vamos ver, né? Galípolo diz que a inflação não atinge meta em nenhum horizonte do Focus até 2028 e classifica o cenário como incômodo. Ou seja, a gente está chegando num ponto de dominância fiscal aqui no Brasil. Esse é o grande risco. O Galípolo está vendo que não tem como controlar a inflação com a taxa de juros, porque o governo não para de torrar dinheiro, então não tem alternativa. A inflação vai continuar acontecendo mesmo com a taxa de juros. Aqui, ó, pessoas estão falando, a Armínio Fraga fala em dosimetria nos juros, né? Dosimetria agora virou uma palavra da moda agora na política brasileira. Dosimetria, vamos controlar os juros aí mais ou menos e coisa e tal, diminuir um pouco os juros e coisa e tal. Mas o Galípolo diz que é hora de trincar os dentes. O que quer dizer com trincar os dentes? Aumentar os juros ainda mais? Olha só a situação que a gente tá? O Galípolo está querendo aumentar os juros ainda mais aqui no Brasil, o que vai deixar o Lula muito chateado. E vai ter que ser, porque a verdade é que está arriscado a gente entrar em dominância fiscal, ou seja, uma situação em que não adianta aumentar os juros, que não consegue baixar a inflação. Aí, meu amigo, anos 80, todo mundo de volta. Vocês vão ver as coisas maravilhosas que é viver com a hiperinflação, né? Outra coisa que o pessoal está lembrando aqui, ó, isenção do imposto de renda até R$ 5.000 tem potencial inflacionário, avaliam economistas. É lógico que tem, porque essa decisão do governo Lula, né, de isentar quem ganha até 5 mil e cobrar de quem ganha mais, tem dois problemas nisso. Primeiro que quem ganha mais dá um jeito e não paga, né? Então isso aqui equivale realmente a diminuir imposto no final das contas. E segundo, mesmo que pagasse, o que acontece? O pessoal que ganha mais, uma parcela maior da renda de quem ganha mais é investida. Então, ela não vai para a economia, ela não vai para o consumo. E esse dinheiro que não vai para o consumo acaba não gerando inflação, tendo pelo menos um efeito menor na inflação. O rico, a maior parte da renda dele bota e investe em alguma coisa, então ele não está gastando, pelo menos não no primeiro momento, então ele não incorpora na inflação. O pessoal que ganha até R$ 5.000, por outro lado, o pessoal mais pobre, meu amigo, que entrou no bolso sai do outro. Entrou, sai, porque tem que comprar coisa, tem que comprar carro, tem que comprar combustível, tem que comprar comida, né? Então isso participa da inflação. Então quando você faz esse tipo de movimento do Lula, certamente vai causar inflação. É aquele efeito que eu falei para vocês, né? O Lula está fazendo um monte de medidas para ajudar determinados grupos. As pessoas que ganham entre 2 salários mínimos e 5 salários mínimos, que agora está isento, é um grupo relativamente pequeno, sei lá, uns 20% da sociedade. Mas a inflação vai crescer para todo mundo. Então ele ajuda aquele grupo, mas a inflação cresce para todo mundo, ele colhe mais desaprovação do que aprovação do ponto de vista eleitoral, né? Então, ou seja, tem esse problema aqui. Agora, além disso, tem uma outra hipótese para o dólar estar subindo aqui. Então, como eu falei, o mais provável é isso. É a fala do Trump lá fora, você vê até pelo horário aqui, que foi uma subida muito radical, né? É a fala do Trump lá fora e a fraqueza fiscal brasileira aqui são os principais responsáveis. Mas tem a outra possibilidade. A outra possibilidade é que, bom, o gasto do Brasil já mostra que o Brasil gasta mais rápido que o Brasil torra dinheiro como se não houvesse amanhã. Uma tristeza.
Mas tem o problema da Ambipar, né? Que tem um monte de gente falando, isso aqui é boato, tá? O Blue Bank desmentiu, falou que não tem, que não foi atingido pelo colapso da Ambipar, que não tem isso, que tá tranquilo. Eu não sei, eu sempre fico na dúvida, porque né, é lógico que o banco ia falar que não teve problema nenhum, né? Evidentemente que ele ia falar isso, né? E também o caso da dúvida se a Ambipar tá com o Banco Master, se tem ligação do Ambipar com o Banco Master. Existe essa suspeita em algumas pessoas, não se sabe se é isso. Porque, em tese, a Ambipar tinha um monte de dinheiro, né? E parece que esse dinheiro estava aplicado em CDB do Banco Master, será? Não faz sentido isso. Enfim, o outro risco que você tem nessa história é que esse pessoal que está comprando dólar aqui, que está subindo dólar e que está jogando a Ibovespa para baixo, ele está sabendo de algumas coisas que a gente não está sabendo ainda, né? Nós aqui, pobres mortais, a gente sabe do que o Trump falou, isso é verdade, isso já é um motivo para cair a bolsa e subir o dólar, mas de repente o pessoal tem mais informação sobre isso daqui. Será? O pessoal está assustado lá na Faria Lima, hein? O pessoal da Faria Lima está todo mundo apavorado nesse momento, pega para capar danado. Olha só, dólar disparando, bolsa despencando. Ih, rapaz. Obrigado por assistir o vídeo até o final.